Olá, continuando o vídeo anterior, sou o professor Roberto Brasileiro, esse é o capítulo 11.xlsx, esse é o arquivo, e eu tinha parado na atividade 2, eu vou retomar na atividade 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho um orçamento, tenho aqui códigos, quantidades, e eu quero pegar a descrição e o valor unitário. Onde é que está essa informação da descrição e do valor unitário? Essa informação está no arquivo BDCDs. No arquivo não, desculpe, na guia, né? Porque é uma guia, não um arquivo. Então está aqui na BDCDs. Vou dar uma olhadinha aqui na BDCDs, ela é essa aqui. Então eu tenho aqui o número, que é um código, a descrição do CD, o gênero, a gravadora e o preço. Então, pensando no PROC-V, isso aqui é a coluna 1, isso aqui é a coluna 2, 3, 4 e 5. Então, vou voltar aqui. O que eu quero? Eu quero pegar a descrição, o valor unitário. Vamos olhar lá as colunas. Descrição é coluna 2, valor unitário, coluna 5. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço esse PROC-V aqui? Bom, vou colocar aqui o PROC-V. PROC-V, eu acho que não falei isso no vídeo anterior, mas significa procura vertical. Tá? Deixa eu dar um ESC aqui rapidinho. Eu vou voltar aqui no banco de dados. Procura vertical porque o banco de dados ele está organizado na vertical. Observe que a primeira linha é o cabeçalho e cada linha abaixo é um registro. E esse banco cresce para baixo, ou seja, na vertical. Tá? A gente poderia organizar isso de outras formas. Por isso, se a gente organizar isso de outra forma, ou seja, invertido, aí a gente não vai fazer uma procura na vertical, a gente vai fazer uma procura na horizontal, e aí vai ser o PROC-H. Mas o PROC-V, ele é o mais usado, sem dúvidas, porque os bancos de dados são organizados na vertical. Isso é muito simples de entender. É simples de entender porque a gente tem muito mais linhas no Excel do que colunas no Excel. Então, se a gente trabalhasse com bancos na horizontal, a gente ficaria limitado pelo tamanho do Excel. O que não acontece bem quando a gente está trabalhando na vertical. Até acontece, eu tenho alguns bancos que são tão grandes que eles não cabem no Excel. Tem mais de 1 milhão e tanto de linhas, né? Mas, em geral, a maioria dos bancos não tem isso. Eu vou voltar aqui para a atividade 3. Olha lá. Vou botar o PROC-V. O valor procurado, nesse caso, qual é o campo que une as duas tabelas? A gente tem que sempre pensar nisso. O PROC-V é uma função que vai unir informações. Eu tenho informações que estão em bases distintas e basta que eu tenha um campo igual nas duas bases, eu consigo pegar qualquer informação. Basta que eu tenha um campo único. A gente muitas vezes chama esse campo, tecnicamente, de chave primária, tá, gente? É por isso que tudo tem um código, tudo tem uma chave, tudo tem um registro único, um número único, tá? Então, nesse caso é o código, então eu vou deixar aqui a B8 selecionado. Eu vou fazer essa função duas vezes, que depois eu vou otimizar essa função, tá? Então, eu vou deixar aqui B8 selecionado, eu vou procurar B8. Na matriz tabela, a matriz tabela é o BDCDs, aqui ó, é esse intervalo todo aqui. Lembrem que eu posso selecionar ou eu posso nomear, no meu caso eu já tinha nomeado antes, lá no vídeo onde eu mostro como fazer o gerenciador de nomes, trabalhar com gerenciador de nomes, eu nomeei isso. Vocês aí no arquivo não vão ter isso nomeado, então vocês podem nomear primeiro. Ponto e vírgula, a coluna que eu quero para pegar a descrição é a coluna 2, tá aqui a coluna 2. Ponto e vírgula, eu quero uma busca exata, uma busca aproximada. Eu posso fazer uma busca aproximada de código? É mais ou menos um CD? Não, tem que ser um CD específico. Então, tem que ser uma busca exata. Vou botar o falso ou o zero, tanto faz, e dou Enter. Olha aí, ele pegou o código. O código 2, a descrição é som da praia. Vamos dar uma olhadinha nisso? Código 2, a descrição é som da praia, certinho. Bom, como é que eu posso otimizar essa fórmula? Porque essa fórmula aqui eu posso até puxar para o lado, ela vai funcionar,
ou para baixo ela vai funcionar, mas quando eu puxar para o lado não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. O que eu posso fazer para otimizar isso? Bom, aí tem algumas coisinhas. Uma delas é a gente colocar números que representam em qual coluna a informação está na outra tabela. Então, por exemplo, eu posso colocar um número aqui em cima. Descrição é na coluna 2, valor unitário é na coluna 5, tá? Eu vou deixar aqui, eu vou só colocar centralizado para não atrapalhar, pensando que é do lado. E aí o que eu faço? Primeira alteração. Ao invés de fazer essa definição do número índice coluna, né, que é esse 2 aqui, como um valor digitado, que ele é fixo, ele não muda, eu vou tirar esse 2 e vou clicar na célula. Agora eu tenho um 2 que é relativo, ele está aqui digitado. Só que lembre-se, eu vou arrastar isso para baixo, esse 2 não pode descer. Então eu vou bloquear linha. Essa é uma alteração. Isso vai fazer com que eu arraste para baixo, o 2 não altere. Mas lembre-se, eu vou arrastar para o lado, eu quero arrastar para o lado para ficar uma fórmula bem otimizada. Para eu arrastar para o lado, esse 2 tem que virar o 5. É por isso que eu não posso bloquear tudo. Eu não posso bloquear a coluna. A coluna tem que estar livre para de D pular para E. Uma outra coisa importante é bloquear corretamente o B8, que é o código. O que acontece? Eu vou arrastar para baixo, aqui. O código tem que descer? Tem, ele tem que descer. O 2 tem que virar 7, o 7 tem que virar 14, por aí vai. Mas eu vou arrastar para o lado. O 2 daqui pode vir para cá, para esse campo? Não, não pode. Então, nesse caso, ele tem que estar bloqueado coluna. Então, olha aqui, B8 bloqueado coluna, porque eu vou arrastar para o lado e a coluna não pode mudar, mas livre na linha, porque eu vou arrastar para baixo e ele tem que mudar. E a referência da coluna está bloqueado linha, porque eu vou arrastar para baixo e ele não pode descer, mas está livre na coluna, porque eu vou arrastar para o lado aqui e ele tem que mudar de 2 para 5. Então, eu escrevi uma função uma única vez. E essa função eu arrasto para baixo e arrasto para o lado. E ela vai funcionar perfeitamente. Eu entendo que essas técnicas, esses macetes, eles também, vocês vão ter que ter um pouco de experiência para fazer isso. Tá? É natural que quando vocês estiverem começando, vocês escrevam para o que vê aqui, depois escrevam para o que vê aqui. Então, assim, tenha calma que com o tempo e com a quantidade de atividades que a gente tem, você vai pegando, digamos assim, um macete para fazer essas funções mais otimizadas. Então, aqui sim eu posso arrastar para baixo e para o lado, ou arrastar para o lado e depois arrastar para baixo de uma vez só. Automaticamente ele pegou a descrição, que é a coluna 2, e conseguiu pegar o preço, que é a coluna 5. Posso aqui depois colocar no meio. Tá? A questão da casa decimal aqui é só formatação, não teria problema. Observe que se eu deletar esse 5 aqui, vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque o PROC-V está pegando uma célula E6 que está vazia. Aí dá erro na função. Então eu tenho que ter a referência da coluna aqui. O subtotal vai ser simplesmente a multiplicação da quantidade pelo valor unitário, uma fórmula simples, eu vou arrastar para baixo. E depois a gente vai ter a soma disso, que eu vou puxar aqui com autossoma. E pronto, o exercício finalizado. Ok? Vamos lá, vamos pegar mais um. Esse aqui já é um pouquinho melhor. O que eu tenho nesse exercício aqui, nessa atividade? Eu tenho uma lista de funcionários e eu tenho o salário de cada funcionário. E eu quero colocar uma fórmula aqui que me diga qual o valor de INSS de cada um, de contribuição do INSS de cada um desses funcionários. A contribuição do INSS segue uma regra. Tá? Essa regra ela é atualizada, certamente esses valores que estão aqui estão desatualizados, não interessa para a gente a atualização disso, interessa a lógica disso. Como é essa regra? Para quem recebe até esse valor aqui, ele vai contribuir com 7,65% do salário. Quem recebe entre esse intervalo, 752 a 780, vai pagar 8,65%, de 780 a 1,254 paga 9%,
e de 1.254 a 2.508 paga 11%. Quem recebe acima de 2.508 vai pagar sempre um valor fixo, que é o valor fixo de R$ 275,96. Essa é a regra, tá? Está aqui descrito aqui. Como eu falei, esses valores não estão mais atualizados. Bom, o que acontece? Nesse caso, eu tenho salários que não batem certinho com esse intervalo. Então, esse tipo de busca não vai poder ser uma busca exata, a gente vai ter que fazer uma busca aproximada. Para fazer essa busca aproximada, eu preciso separar o intervalo. Então, por exemplo, aqui vai de 0 até 752,62. O outro intervalo é de 752,63 até 780. Esse outro intervalo vai de 780,01 até 1254,36. Esse outro intervalo vai de 1254,37 até 2.508,72. E quando for maior do que isso, ele vai ser sempre um valor fixo. Pronto. Para fazer esse PROC-V, a gente vai precisar construir uma tabela auxiliar. Essa tabela auxiliar vai servir para a gente como sendo a matriz, como se fosse um banco de dados. E essa tabela está criada aqui embaixo. Olha o que a gente tem nessa tabela. A gente tem o salário da faixa inferior. Aqui eu não criei a faixa inferior e a faixa superior de cada intervalo aqui. Quando a gente constrói essa matriz tabela auxiliar, é exatamente a faixa inferior que a gente usa. Ó. É o 0, o 75263, o 78001, 125437, e aí o próximo, que seria de 2.508,73 até o infinito, né? Até não tem mais, eu coloquei aqui como último. Então, essa matriz tabela, ela precisa ser criada com a parte do limite, vou botar aqui, ó, limite inferior do intervalo. Não é com limite superior. Você faz primeiro essa parte aqui, entende os limites, depois constrói. E o que interessa além disso aqui? Interessam os percentuais, no caso, esses percentuais aqui. E quando passar de 2.508,73, o percentual é zero e passa a ser um valor fixo. A pessoa passa a pagar um valor fixo. E quando ela paga o variável, o fixo não existe, o fixo é zero. Então, eu preciso criar essa tabela auxiliar. Eu vou fazer, então, para resolver a atividade, um PROC-V para me trazer aqui o percentual multiplicado pelo salário. Observe que aqui, como é fixo, o percentual é zero. E depois um outro PROC-V para pegar um valor fixo. E não vai ter problema que nesses aqui ele vai ser zero, só vai pegar quando o percentual for zero, aí é que vai ter valor fixo. Vamos lá, deixa eu colocar o PROC-V para ver se fica um pouquinho mais claro para a gente. Como é que vai ser esse PROC-V? Eu vou botar o PROC-V, ele vai procurar esse salário daqui, que vai estar livre, não vai estar bloqueado. Ele vai procurar esse salário na matriz tabela. E essa matriz é isso aqui. É esse conjunto aqui. Tá? Que vai estar bloqueado, porque a gente já sabe que no PROC-V o intervalo é sempre bloqueado. Sempre 99% das vezes. Pronto. No índice coluna, qual é o índice coluna que eu quero? Bom, para pegar o percentual, a coluna é a coluna 2, porque aqui eu tenho a coluna 1, aqui eu tenho a coluna 2 e aqui eu tenho a coluna 3. Então, eu vou pegar a coluna 2. Busca exata ou aproximada? Nesse caso, vai ser uma busca aproximada. Eu coloco verdadeiro ou 1. Não tem problema. Eu vou dar Enter e ele pegou aqui o resultado 0. Por que o Excel pegou o resultado 0? Ele foi atrás do 3.200 aqui. Como é uma busca aproximada, e observem que está em ordem crescente, qual é a lógica? Ele vai pegar o maior valor, ele vai procurar o maior valor menor do que 3.200. Qual é o maior menor do que 3.200? É o 2.508,73. E o percentual dele é 0. Vamos arrastar para baixo aqui só para chegar no 850. Olha aqui, ó. O 850 está nessa faixa aqui, ó.
na terceira faixa, quer dizer, acima de 780. Então, o percentual dele é 9%. Olha aqui, 0,09, que é 9%. Tá? Bom, isso não resolve ainda a minha questão, porque eu quero INSS em reais. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar o percentual, afinal de contas, o que o PROCV está me trazendo é o percentual, e multiplicar pelo próprio salário da pessoa, que é a célula C7. Pronto. Aqui vai continuar dando zero, mas eu vou arrastar para baixo e vocês vão ver que aqui não está dando mais zero. Por que aqui está dando zero, tanto no 3.200 quanto no 5.500? Porque ele está pegando um percentual que é zero. Percentual zero multiplicado pelo salário, óbvio que vai dar zero. Então, a gente já resolveu parte do PROCV para o que é abaixo de 2.508,73. Vai dar certinho. Agora eu preciso fazer um outro PROCV para pegar o que é maior do que 2.508,73. Então, eu vou editar a fórmula aqui e vou adicionar, vou somar um outro PROCV. Esse PROCV vai ser quase igual. Vai ser praticamente igual, só que a coluna não vai ser a 2, vai ser a 3. Então, vai ser o PROCV, procure o C7, na mesma matriz tabela, que também vai estar bloqueada. E a coluna vai ser a 3, porque agora eu quero que ele me traga a parte que é fixa. E a busca também vai ser uma busca aproximada. Pode botar o verdadeiro ou o número 1. Agora deu certo. Então, ele vai vou arrastar aqui para baixo. Ó. Quando o salário é maior do que 2.508,73, ele pega o percentual, multiplica pelo salário, e isso dá zero. Depois ele soma com essa outra parte aqui, que é o valor fixo. Quando o salário é abaixo de 2.508,73, por exemplo, 850, ele vai na faixa, pega aqui no caso o 9%, esse primeiro PROCV, né? Pega o 9%, multiplica pelo salário, está aqui 9% vezes 850, está dando 76,50. E quando ele vai somar esse segundo PROCV aqui, a soma é com zero, porque não tem parcela fixa. E aí eu consigo resolver o problema. O exercício, a atividade 5, o exercício 5 é muito similar, só que agora com imposto de renda. Também tem valores aqui desatualizados. Eu vou deixar a atividade 5 para vocês fazerem, tá? Eu vou continuar o vídeo com mais atividades no próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou bem grande, pessoal.